Olá galera, bom dia. Falando da nossa aula de hoje, né, na função composta, o que é essa composição de função? Primeiro que eu tenho aqui, eu coloquei três funções aleatórias, né, três exemplos de funções. E quero fazer algumas composições, né, quero fazer algumas trocas, né, vamos dizer assim, ou encaixes, né, porque quando eu tenho aqui f de g de x, significa que na função f de x, ó, o x ele vai ser trocado pela função g, como está aqui no vídeo. Ele vai ser trocado pela função g. Então eu vou procurar minha função f de x. Detalhe, a função composta ela pode ser chamada assim, f de g de x, ou ela pode aparecer bem desse estilo, ó, FOG. Significa o quê? F de g de x. E é sempre de dentro para fora. Então eu vou procurar minha função g, ela vai ser encaixada no lugar do x da função f. Então, aqui está 3 vezes x. Agora vai ficar 3 vezes toda a minha função g de x. Coloquei entre parênteses porque a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Então, vai ficar 3 vezes x ao quadrado mais 7x menos 10. Então, observe que o x foi substituído pela função g. Só que no final tinha um menos 12 e ele tem que continuar. Então, eu coloco aqui no finalzinho, ó, menos 12. Efetuando a distributiva, né, nós vamos ter aqui 3x ao quadrado mais 3 vezes 7x vai dar 21x, 3 vezes menos 10, menos 30. E eu tenho menos 12 aqui no final. Menos 30 com menos 12, os sinais são iguais. Qual é a regra dos sinais iguais? Soma e repete o sinal. Então, eu vou ter 3x ao quadrado mais 21x, e menos 30 com menos 12, menos 42. Essa é a função f de g de x. Foi a composição dessas duas funções, a função f de x e a de g de x. Continuando aqui nos exemplos, né, da função composta, coloquei um outro exemplo aqui abaixo. Quero saber que função é essa? G de h de x. Ou seja, a função h, que está aqui em cima, ó, é x ao cubo. Essa função ela vai ficar encaixada em todos os lugares onde tiver o x na função g de x. Ela vai ser feita uma composição com a função g. Então eu vou olhar minha função g, pois é ela que vai sofrer alteração. A função da frente, gente, é ela que sofre alteração. Então se eu tenho g de h de x, então aonde tem o x na função g vai ser alterado pela função h de x. Então, aqui, ó, eu tenho x ao quadrado. Tem que ter muita atenção ao expoente, porque a gente não pode esquecer dele. No lugar desse x, vai entrar o x ao cubo. Então, vai ficar x ao cubo. Lembra que eu falei agora mesmo que essa função já tinha um x ao quadrado, já tinha um quadrado aqui, o expoente 2? Onde que ele vai ficar? A gente separa assim com um parêntese. Ó. Pronto, tá aí o expoente 2. Olhando para a função, ó, mais 7x. Vai ser mais 7x ao cubo. A gente vai trocar esse x pelo x ao cubo. Então, vai ficar mais 7x ao cubo. Menos 10. Como o 10 não tem x, a gente só vai repetir. Então, o único trabalho que a gente vai ter agora nessa função, g de h de x, é realizar uma propriedade de potência. Quando a gente tem uma potência em cima da outra, nós multiplicamos os expoentes. Então, 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar x elevado a sexta. E o restante, a gente só vai repetir. 7x ao cubo menos 10. Está aí a minha função composta. Aqui no nosso terceiro exemplo, né? Coloquei mais um exemplo, continuando com as mesmas funções. Agora eu quero saber quem é a função g de f de x. Então, agora a função f de x, que vai ser feita uma composição com a função g. Então, novamente, eu vou observar a função g, x ao quadrado. Agora, esse x vai dar lugar a quem? A função f. Então, vai ficar 3x menos 12. 3x menos 12. Mas a função g, ela está ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse 3x menos 12 entre parênteses e elevar ao quadrado. Já que esse 3x menos 12, que é a função f, ela ocupou o lugar do x, da função g. Então, continuando aqui na função g, mais 7 vezes x. Agora vai ser mais 7 vezes
3x menos 12. Então, mais 7 vezes 3x menos 12. E tem um mais 10 no final da função g, menos 10, perdão. Então tá aí, menos 10. Agora a gente vai efetuar aqui, ó, tem um produto notável. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ah, professor, eu não lembro dessa regra. Você pode efetuar a propriedade distributiva. 3x menos 12 vezes 3x menos 12 e efetuar toda a distributiva. Pela fórmula, né, que é um pouco mais rápido, 3x elevado ao quadrado vai dar 9x ao quadrado. Menos 2 vezes 3x, 6x. 6x vezes 12 dá 72x. Então, menos 72x. E, ó, o último termo ao quadrado agora, 12 ao quadrado, 144. Aqui eu vou realizar a distributiva. 7 vezes 3x, 21x. 7 vezes 12, 84. Menos 10. Nós vamos agora apenas agrupar. Quem é semelhante vai ficar com quem é semelhante. Então, aqui, 9x ao quadrado. Não tem nenhum outro termo ao quadrado. Então, eu vou repetir o 9x ao quadrado. Menos 72x. Mas eu tenho esse 21x. Então, eu vou colocar do lado dele. E aqui eu tenho 144. Aqui eu posso até já somar. Ó, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, agora, para finalizar, ó, 9x ao quadrado menos 72 mais 21, nós vamos fazer o quê? Nós vamos subtrair e vai ficar o sinal do maior número, no caso negativo. 72 menos 21 vai dar 51. Então, vai ficar menos 51x. 144 menos 94 dá 50. Está aí a minha função composta. E nós temos também casos que o x some e entra o número. A gente vai achar o valor numérico. É bem mais simples. Porque, por exemplo, como é de dentro para fora, primeiro eu vou olhar aqui, ó, f de 1. Então, eu vou olhar a função f de x e vou trocar o x por 1. Então, eu vou calcular esse valor aqui primeiro. Vamos descobrir como é. F de 1. Então, no lugar do x na função f, eu vou trocar por 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 menos 12. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 12, menos 9. Então, eu já sei que essa primeira aqui, ó, f de 1, vale menos 9. Então, agora eu vou substituir esse menos 9 na função g. Eu vou lá na função g agora. Aonde tiver x, eu troco por menos 9. Então, a função g está aqui. X ao quadrado. Ó, g de menos 9. Vamos escrever aqui direitinho. G de menos 9. Então, vai ficar menos 9 ao quadrado mais 7 vezes menos 9. Estou colocando aqui do ladinho. Menos 10. Menos 9 ao quadrado vai dar 81. Fica positivo. Todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Mais com menos dá menos. 7 vezes 9 dá 63. Menos 10. 81. Ó, aqui sinais iguais. Soma e repete o sinal. Quanto a 81 menos 73? 81 menos 73 dá 8. Então, eu já sei que até aqui eu cheguei no número 8. Agora, eu vou substituir o número 8 na função h. Então, agora eu vou fazer h de 8. A função h está aqui, x ao cubo. Então, trocando x por 8, 8 ao cubo. 8 ao cubo é 8, né? Vezes 8, vezes 8, que dá 512. Deixa eu conferir aqui. Não dá mais. 8 vezes 8 vezes 8. Aqui 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8. 8 vezes 4, 32. Sobem 3. 8 vezes 6, 48. 48 mais 3, 51. Isso aí. Desconfiei certinho. Dá 512. É o valor final dessa função composta, só que numérica, né? Você vai calculando o valor numérico de cada função e substituindo na função que vem depois, até chegar na última, que foi o h de x. Então, resposta final, 512. Aqui embaixo eu coloquei um outro exemplo agora, né, com função tendo uma fração. Como que a gente vai proceder também? Tem aqui a função f de x, que é 2x menos 13 sobre 3,
e h de x, que é 1 mais x ao quadrado. Aí eu quero saber quem é a função f de h de x. Então eu já sei que a função h, ela vai ser feita uma composição, né? Ela vai sofrer uma composição na função f. Na verdade, quem é que vai sofrer alteração é a função f, né? Porque no lugar do x eu substituo por 1 mais x ao quadrado. Então eu tenho 2 vezes x. Então vai ficar 2 vezes 1 mais x ao quadrado. E vou repetir todo o restante da função. Menos 13 dividido por 3. Menos 13 dividido por 3. Efetuando a distributiva, eu tenho 2 vezes 1, 2. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 13 sobre 2. Agora é só uma questão de arrumar, sobre 3, perdão. Agora é só uma questão de arrumar aqui, ó. Porque eu tenho 2x ao quadrado, como não tem nenhum outro termo para somar com esse x ao quadrado, ele vai ficar aqui sozinho. 2 menos 13, menos 11, sobre 3. Pronto. Tá aí a minha função f de h de x com esse outro exemplo agora. Aqui eu tenho mais um exemplo. Coloquei outras funções agora aleatórias. Estou aumentando agora um pouquinho o nível, né, da dificuldade em relação às funções. Que na verdade elas nem são tão difíceis assim. É só uma questão de ter paciência. Como uma expressão numérica, né, que a gente tem que resolver primeiro parênteses, colchetes, chaves, né, tem que ter paciência. Ó, eu quero aqui. Tem essas duas funções. E eu quero saber quanto é o g de f de 1. Então, calma aí, como que a gente faz isso? Lembra, ó, de dentro para fora. Então, vamos fazer f de 1. Então, aqui está a minha função f. Isso dá para ver melhor assim, ó. A raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Trocando esse x ao quadrado por 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado vale 1. Então, 1 mais 1 dá 2. Como está dentro do raiz, né, dentro de um radical, eu sei que f de 1 vale raiz de 2. Agora, essa raiz de 2 vai ser trocada na função f de novo, ó, porque eu tenho novamente um f aqui. Então, agora eu vou fazer f de raiz de 2. Então, aqui dentro, ó, não está x ao quadrado, agora vai ficar raiz de 2 ao quadrado mais 1. Lembrando que tem raiz quadrada com expoente também ao quadrado. Eles se anulam. Então, vai sobrar só o 2. 2 mais 1, raiz de 3. Então, agora, para finalizar, eu vou substituir a raiz de 3 na minha função g. Então, eu vou fazer agora g raiz de 3. A função g está aqui em cima. 1 sobre raiz de x. Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Lembrando que a gente não pode ter denominador com radical. Então, a gente faz o quê? A racionalização. Você multiplica em cima e embaixo, o numerador e denominador, pelo próprio radical, que é a raiz de 3. Por que a gente vai fazer isso? Por que a gente tem que fazer isso? Porque não se aceita radical em denominador. Né? O denominador é um divisor, não pode ser um radical. Então, eu tenho 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é o próprio 3. Então, eu vou ter finalmente essa função aqui, ó. Aliás, essa fração aqui, raiz de 3 sobre 3. Então, essa é a resposta final desse outro exemplo que eu pus aqui. Primeiro, achei f de 1, que foi raiz de 2. Depois, substituí a raiz de 2 de novo na função f, deu raiz de 3. Depois, eu substituí a raiz de 3 na função g, que está aqui, ó.